Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Wilmer Reis, aqui ao meu lado minha esposa, a Roberta. Nós somos casados há 14 anos e possuímos dois filhos, né? Uma moça de 9 anos e um menino de 2 anos, a Bela e o Adam. E hoje nós servimos na comunidade MCCP Piauí, aqui em Teresina. E temos tido o privilégio, o prazer de poder compartilhar a vida de casado com muitos irmãos, com muitos outros casais, e a gente resolveu desenvolver esses vídeos que pudessem, de alguma forma, inspirar e trazer a reflexão para abençoar a vida de muitas outras pessoas, de muitos outros casais. É isso? Exatamente. O desejo do nosso coração mesmo é de contribuir com a vida das pessoas, né? Mesmo que de forma rápida, e levar aquilo que nós temos aprendido no Senhor. Amém? Então, gente, hoje a gente queria trazer uma reflexão em cima do livro de Efésios, lá no capítulo 5, no finalzinho do capítulo 5, nos versos 31 e 32. Ele diz assim: Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Assim, ao longo dos anos, nós temos conversado com muitos casais, com muitas pessoas, com muitos jovens também, com noivos, com pessoas que estão em processo de namoro. E o que é comum em todas elas é o desejo pelo qual, ou o sonho, ou a expectativa pelo qual eles desejam se casar, né? Desejam estar juntos. E são muitas as possibilidades, né? Tem pessoas que nos procuram dizendo que o desejo de se casar é porque eles querem ser felizes, é que eles merecem ser felizes. Então, muitas vezes quando nós perguntamos para eles por que eles desejam se casar, é porque eles disseram que encontraram no outro a sua outra metade, já, é, já encontraram um nível de segurança e transparência o suficiente para desenvolver agora uma vida a dois, ou outros é porque se sentem um pouco avançados em idade e desejam de fato ingressar logo no matrimônio, seja por pressão pessoal ou por pressão dos familiares, né, de pai, mãe, de amigos, enfim, são N as justificativas que eles nos trazem para, de fato, amparar o casamento. Só que nenhuma delas Dá um motivo, né? é um motivo pelo qual a Bíblia nos aponta nesse texto. Ele não fala aqui que o motivo do homem deixar pai e mãe e se unir a uma mulher, eles não falam que é para serem felizes, não é para fazer o outro feliz, não é para somarem forças, não é para que eles possam sair de casa, não é para que eles tenham independência, não é para nenhuma dessas coisas. Eles falam, o texto fala simplesmente que o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à mulher, para se tornarem uma só carne. Se tornarem uma só carne. Gente, mais do que desejo, mais do que vontade, né, a gente precisa entender que o casamento, essa instituição tão preciosa e validada por Deus através das Escrituras, ela tem um significado muito maior. Então, não é algo simples, não pode ser realizado de qualquer jeito. Não, para que isso aconteça, para que o casamento aconteça, ele precisa existir com um propósito. E aqui Paulo vai falar que o propósito do casamento é que essas duas pessoas se tornem uma só. Então, o propósito do casamento não é mais para eu ser feliz. O propósito do casamento é porque eu desejo ser um só. E o que isso significa? O que é ser um só? Existem várias expressões durante o casamento que vai demonstrar o que é realmente ser um só. Mas, logo em seguida, no versículo 32, ele fala: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por quê? Porque o Deus, em sua infinita sabedoria, fez no homem e na mulher esse processo de casamento, de se tornarem um só, nesse tempo presente, aquilo que vai ser alcançado e revelado na eternidade, quando Cristo se casará com a sua noiva, a igreja, e eles serão um só. Então,
aqui, nós, através do casamento, nós vamos ter uma nuance, nós vamos experimentar de algo passageiro, mas que tem uma representação eterna daquilo que Deus quer, daquilo que é propósito eterno. Então, muito mais do que ser feliz, muito mais do que ganhar independência, muito mais do que juntar esforços, o casamento ele precisa existir a partir de um propósito, a partir do entendimento de um propósito. Se eu não entendo o propósito correto pelo qual Deus deseja que o homem e a mulher se tornem um, se casem, não vai fazer sentido e muito provavelmente não terá uma força, não vai ter um alicerce, não vai ter a base necessária para sustentar, né, as dificuldades que virão. E pode ter certeza, pode ser a melhor pessoa do mundo, a de maiores posses. Você pode se dar super bem, ser alma gêmea, mas se você não entender o propósito, no dia da dificuldade, você sempre vai se colocar em primeiro lugar e não vai olhar para a dificuldade da pessoa. Exatamente. Então, as dificuldades elas sempre virão. Mas, se você está consciente do propósito pelo qual você se casou, você vai lutar pelo propósito. Você não vai lutar contra a pessoa, você vai lutar pelo propósito. É diferente. E nem vai lutar a favor da sua vontade, de colocar a sua vontade naquela situação. Não, eu vou vencer essa batalha, né? A batalha hoje quem vai vencer sou eu. A gente não pode ter esse pensamento, porque quando a gente entende que há um propósito dentro do casamento, eu preciso compreender que o meu cônjuge, o meu marido, a minha mulher, ele está ali comigo, ele faz parte dessa equipe para que nós consigamos revelar Jesus no nosso relacionamento, para que a gente consiga glorificar Deus. E muitas vezes eu olho o meu cônjuge como o meu oponente, adversário, que eu quero impor a minha vontade e não olhar para ele como um ajudador para que a gente consiga resolver juntos o problema. Exatamente é o que acontece quando nós não entendemos esse propósito do casamento, que é duas pessoas se tornarem uma só carne. Porque quando eu não entendo que o meu cônjuge é uma só carne comigo, eu torno ele uma outra parte no processo. Ou seja, eu torno ele o adversário, a quem que eu me oponho, aquela pessoa que não me ajuda. A pessoa que está me desafiando, não está fazendo as minhas vontades. A pessoa que está ali para poder me, vamos dizer assim, provocar. Ativar os gatilhos. Então, por quê? Porque eu não entendi que o meu cônjuge já não é outra pessoa, mas ele é uma só carne comigo. Então, ele sendo uma só carne comigo, nós somos um só. A gente precisa lutar contra aquilo que há de fora, com aquilo que realmente vem de encontro ao propósito do casamento, que é de nos separar. Uhum. O que é o oposto do casamento? Né? A separação. Então, para que haja separação de fato, eu preciso entender que eu primeiro estou junto. Eu sou um só. Então, muitas vezes as pessoas, na verdade, nem estão juntos, nem se tornaram uma só. Estão juntos. Na verdade, só estão juntos, né? Não se tornaram um só. Não se tornaram um só. Eu estava aqui pensando em algo. Isso se reflete muito nas finanças do casal. Em todas as áreas. Sim, em todas as áreas. Mas em uma das coisas que a gente escuta muito é nas finanças, né? De o seu dinheiro, o meu dinheiro. O seu dinheiro serve para isso, isso e isso, e o meu dinheiro serve para aquilo, aquilo e aquilo. Né? Então, quando o casal não entende o propósito da unidade no casamento, existe essa diferença em várias áreas, né? E principalmente nas finanças, que é um dos grandes motivos de discussão, grandes motivos até de separação, né? A gente sabe que, principalmente no século atual, essa parte financeira ela é muito, né, visada pelos casais, aquilo que eu já conquistei, aquilo que você conquistou, então os meus planos, os seus planos. As minhas férias, eu quero fazer isso. Né? E aí acaba anulando o outro e não colocando a pessoa como parte de si. A gente precisa entender que o nosso cônjuge, ele é parte de mim, não existe mais o eu vou fazer. O eu vou fazer depende do nós podemos fazer, né? Isso. E colocar o outro realmente como parte da gente. Então, é de suma importância, antes de qualquer definição, de qualquer decisão que nós formos fazer, ou que um casal deseja fazer com o objetivo de um casamento, primeiro de fato, entender o que é o casamento e qual o propósito do casamento. Né? Você pode, enfim, escolher sua justificativa, sua definição e definir até mesmo um propósito para você. Porém, se você deseja viver o propósito de casamento de Deus, o propósito de Deus para o casamento, você precisa entender o que esses dois versículos querem dizer. Né? Algo muito precioso, em que dois se tornam um. Quer prosseguir, Roberta? Quer colocar alguma outra coisa, alguma colocação?
Não. Eu acho que a gente conseguiu deixar bem claro, né, bem explícito, o que é realmente o propósito do casamento e o que ele implica na não aplicação disso no casamento. Quando a gente não entende, quando a gente não compreende o que o casamento significa, né, segundo a palavra de Deus, segundo o desejo de Deus, né, e segundo a criação do Senhor, porque o casamento foi criado pelo Senhor para refletir o relacionamento dele, de Cristo, com a igreja, né? Então, quando a gente não consegue compreender isso, a gente vive essa disfunção dentro do casamento. Deixa eu te perguntar, então, assim, só para a gente ir para a parte prática aqui, e a gente até se expor um pouco, você consegue lembrar desses 14 anos? Acredito que serão muitos exemplos, né? Peraí, deixa eu ver. Não sou uma pessoa perfeita, mas você tem me aperfeiçoado bastante. Mas, assim, um exemplo de atitudes que eu já tive, né, durante o nosso casamento, que refletiam exatamente o não entender uma vida O que eu fiz muito no começo do nosso relacionamento, o que eu faço até hoje, que reflete de alguma forma isso, ou refletiu de alguma forma isso, até a gente ter essa compreensão e poder mudar? Eu acho assim que, começando pelo começo, né, dos anos iniciais, algo que eu percebia no seu comportamento era de querer ainda viver uma vida de solteiro estando casado. Não de farra, bebida, essas coisas, porque, para a glória de Deus, nós já nos conhecemos convertidos, né? Mas uma vida de independência, né? Às vezes você queria ter uma certa independência que tinha na solteirice e que nos anos iniciais do nosso casamento você ainda tentou viver essa vida de independência, como não dizer para onde vai, ou se ia para um lugar e mudava de rota, não avisava, né? Ou querer sair com amigos ainda solteiros, né? Mas, assim, para a glória de Deus, os frutos, eles vieram, né? Eles continuam vindo e esse comportamento, ele não existe mais, né? Graças a Deus. Para que o Senhor seja glorificado. Pelo contrário, hoje a gente consegue perceber um comportamento oposto, de você vir de encontro à família no sentido de querer nos edificar nosso lar e estar presente, mais presente, né? Como líder e sacerdote do nosso lar. Pesado, líder e sacerdote. Mas tu que lute. Amém. Amém. E assim, vou trazer um exemplo seu também aqui. Quando você fazia, graças a Deus isso tem mudou, né, na verdade, mas quando você fazia escolhas sem me consultar. Por mais que fossem coisas benéficas ao nosso lar, né, ou que poderiam gerar benefícios ao nosso lar, o não compartilhar da tomada de decisão a respeito de algo, isso também me fazia pensar que você não entendeu que nós somos um e que a gente precisa compartilhar isso. Por quê? Porque aí são cenas para os próximos capítulos, né, em que nós vamos falar o papel do homem e da mulher, as expectativas do homem e as expectativas da mulher em relação ao casamento, mas que isso ia de encontro realmente ao vamos dizer assim, ao propósito da unidade, ao né? propósito da unidade, e da honra também, da submissão. De a gente poder compartilhar e poder tomar ciência daquilo, fazer parte daquela decisão. Por mais que fossem coisas simples, bobas do dia a dia, mas o homem ele tem esse desejo de sempre ser consultado, afinal de contas é um papel dele, dar a direção na família, trazer proteção, impor limites. Então, que é coisa que nós vamos tratar aí em vídeos futuros. Mas, desde já, queria agradecer. Muito obrigado. Gente, Deus abençoe vocês. Espero que, de alguma forma, essa reflexão seja útil na vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém.